Eu quero dividir com você uma porção da palavra de Deus. Quem veio ouvir Deus falar aí, diga amém. Segundo livro de Samuel. Então você aí dentro dessa programação, as redes sociais também está sempre ativa. E você ali permaneça também ativo nas redes sociais. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 10. Eu quero contar para você uma história que ela me impressionou a primeira vez que eu li, e eu tirei algumas lições dela. Quero dividir com você. Segundo livro de Samuel, capítulo 10. Sentado como está mesmo, feche os seus olhos. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, diante da sua palavra. É a sua palavra que transforma, é a sua palavra que muda. A voz é a minha, mas a palavra é a sua. Fala conosco, que ela encontre morada nos corações das pessoas que estão aqui, também nos corações daqueles que estão ouvindo o Senhor através da internet. Alcance onde é que eles estejam, a vida deles seja transformada. Que a revelação dessa palavra venha sobre nós, que a graça dessa palavra seja manifesta sobre a nossa vida, que nós possamos sentir o Senhor agindo através desta mensagem, em nome de Jesus. Amém? Segundo Samuel, capítulo 10, eu vou ler apenas a última frase do verso 5. A última frase do verso 5, o último trecho ali, que é uma palavra de Davi. Uma palavra de Davi. Segundo Samuel, verso 10, capítulo 10, verso 5. Eu vou ler o que está na tela aqui. Fiquem em Jericó, até que a barba de vocês cresça de novo. Depois, venham para cá. Vou repetir esse trecho. Fiquem em Jericó, até que a barba de vocês cresça de novo. Depois, venham para cá. Amém. Quem já leu essa história aqui? Tem um sinal com a mão. Você já leu? Já leu? Então, para quem não leu, essa é a primeira vez que você vai ouvir e familiarizar. Então, eu vou contar tranquilo. O que importa para mim é que você entenda a mensagem, porque só você entendendo a mensagem, ela vai fazer efeito na sua vida. Amém? Davi, você já ouviu falar desse homem, escolhido por Deus na sua juventude, escolhido entre os irmãos, sentiu o óleo descer sobre a sua cabeça, um dos maiores salmistas da Bíblia, e também um dos maiores, ou por que não dizer, o maior rei que Israel já teve. Teve as suas quedas, teve as suas falhas, mas também teve os seus acertos, que mudaram a direção do povo, mudaram a forma do povo se comportar. Davi, um homem de guerra, um homem de peleja, um homem valente. Ele era tão acostumado com a guerra, ou amava tanto a guerra, passou a amar tanto a guerra, que para a construção do templo ele fez a planta, mas não sentou um tijolo. Deus disse a ele: na sua mão há muito sangue, na sua mão são mãos de guerra, então você não vai construir o templo. A sua próxima geração, que foi Salomão, vai construir o templo. Você vai fazer somente a planta. Davi passou a ser o maior estrategista de guerra, a ponto de quando as nações sabiam que Davi estavam vindo guerreando, estavam vindo conquistando, eles tinham medo de ouvir o nome de Davi. Davi ganhou um peso e se tornou uma referência na sua época do maior conquistador que toda a terra já tinha visto. Então, falar de Davi era falar de um homem vitorioso.
era falar de um homem que venceu muitas batalhas, ou praticamente todas, e quando já em avançada idade, decidiu ir para a guerra. Davi só perdeu uma guerra na vida. Sabe qual? A guerra que ele não foi. A guerra que ele não foi a guerra que ele perdeu. Que foi a guerra em que ele decidiu não ir e ficar na varanda. E passeando na varanda, desocupado, passou a olhar aquilo que não era seu e desejar aquilo que não era para si. Então, a única guerra que Davi perdeu foi a guerra que ele não foi. Todas as que ele saíam, ele voltava vitorioso. Davi aqui vai expressar uma gratidão. Havia um rei, a Bíblia não vai detalhar nenhuma ação de Davi, nenhuma atitude que ele teve com esse rei, e por nome Naás, repita esse nome, diga Naás. Naás foi um rei dos amonitas. Em certo momento da vida, que a Bíblia não vai dar detalhe, a história também não, obreiro Luiz, em certo momento da vida, Davi foi ajudado por esse Naás. Davi teve algum benefício, alguma aliança foi feita. Em algum momento, Davi foi ajudado. O tempo passa. Davi, um dia pela manhã, no café da manhã, rolando o Instagram, vê que Naás morreu, faleceu. Pessoal nas redes sociais ali colocando luto, né? Os amonitas colocando que estava em luto. Davi fica sabendo e se comove. Davi vai expressar uma gratidão. É aquilo que nós aprendemos nesse altar aqui pelos nossos pastores. Gratidão é um sentimento, mas precisa ser expressado. Se não for expressado, ninguém sabe e não se torna gratidão. Davi é alguém agradecido. Davi é alguém que quer retribuir de alguma forma. E fale a verdade, a melhor maneira, ou é muito bom a gente lidar e trabalhar com pessoas que sabem agradecer. Pessoas que esboçam gratidão por aquilo que a gente contribui, por aquilo que a gente faz. Difícil é se relacionar com pessoas ingratas. Pessoas que acham que você tem o dever de ajudá-lo. Pessoas que acham que você tem o dever de parar a sua vida em prol da dela. Mas ela nunca sabe retribuir. A via que ela caminha não é uma via de mão dupla. Isso se torna difícil em um relacionamento. Então, nós precisamos ter gratidão não apenas com Deus, mas com as pessoas que estão ao nosso redor. Ser agradecido soma vitórias. Ser agradecido soma conquistas, bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Davi, de alguma forma, eles querem expressar uma gratidão. Aqui nesse momento, Davi não conseguia sair de sua casa e ir dar um abraço no filho de Naás, que se chamava Anum, com H. Alguns pronunciam o nome de Hanum por conta do H, seja Hanum ou Anum, ele é o filho do Naás, não é? O filho assumiu o trono no lugar do pai. Davi não conseguia sair de sua casa e ir até Anum, prestar condolências ou um apoio pelo falecimento do pai do jovem rei. Então, o que Davi faz? Pega alguns de seus homens. Normalmente, um rei, quando enviava alguém, não enviava de mãos vazias, enviava com presentes. A Bíblia não entra em detalhe, mas apontando a cultura, era dessa forma. Davi pega alguns homens que não vão para a guerra, eles não estão indo prontos para a guerra. Eles estão indo na casa de alguém que está em luto, prestar condolências, levar uma mensagem de um rei para o outro, pelo falecimento de um grande rei que deixou um legado. Então, observe o cenário é nobre. Não é um cenário de peleja, ninguém está saindo de casa pronto para a guerra. Está saindo de casa para uma ação generosa, para uma ação expressando gratidão, amor, companheirismo.
Então Davi pega esses homens e envia à terra dos amonitas com uma mensagem, com um presente. Agora pense comigo, vai lá os homens. Chega na porta da casa do rei, dos amonitas, chamado Hanum. Estou indo bem devagar, senão você precisa entender o cenário, para você entender a mensagem. Aí chega lá. Alguém diz, o rei, os servos de Davi estão aí. Lembra que eu disse que o nome de Davi era pesado por onde quer que ele fosse? Imagine um rei passando um momento de luto, ouvir assim, os servos de Davi estão à sua porta. O que ele pensaria? Alguma coisa aconteceu. Para Davi enviar os servos aqui, alguma coisa tem. Cruzaram a nação para vir para cá. De uma forma ou outra, eles atendem. Eu imagino os servos de Davi dizendo, rei, salve rei, viemos em nome do rei Davi. Pois não, o que vocês desejam? Viemos trazer alguns presentes e prestar condolências pelo falecimento de seu pai. Seu pai, em certo momento, ajudou o nosso rei Davi de alguma forma. Então viemos aqui, em nome do rei, em paz, dar um abraço, prestar nossas condolências, ajudá-lo de alguma forma. Você ficaria feliz em receber pessoas assim, em um momento tão difícil? O rei recebe. Acredito eu, era rei, irmão, você está falando na nobreza. Faz uma mesa, os homens sentam, comem, caminho era longo, a função era nobre, a distância era boa, estão cansados. Eu imagino que eles estão comendo do pão, bebendo do vinho, recompondo as suas forças. O rei, ou todo rei, tinha uma equipe, um grupo de conselheiros. Diga, conselheiros. Conselheiros. Eu imagino que os homens de Davi comendo, se alimentando. Os conselheiros do rei, Hanum, chama ele para o lado e diz, rei, o senhor percebeu quem está na mesa? Sim. Quem são? Os homens de Davi. O senhor faz ideia que os homens de Davi estão sentados à sua mesa? Sim. E o senhor já caiu a ficha aí para lembrar que nós não somos amigos de Davi? Sim. O senhor já percebeu que a gente já lutou com ele algumas vezes? E perdemos? Sim. Os conselheiros. Percebi. E o que esses homens estão fazendo aqui? Se não são amigos nossos? Aí o rei, não, vieram aqui prestar condolências pela morte de meu pai. Os conselheiros, o senhor está maluco, rei? O senhor acha que Davi, que é um conquistador de terra, vai enviar alguém para vir aqui prestar condolências? Ô rei, Davi está aproveitando a fragilidade do senhor do luto, da morte de seu pai, sabendo que o senhor não está pronto para guerra nenhuma. Mandaram um rei, mandaram espias aqui à sua mesa para distrair o senhor. Enquanto ele distrai o senhor, com certeza o exército de Davi deve estar tudo ao redor aqui, pronto para invadir, porque o senhor está no momento de luto, o senhor não está pronto. Sabe o que me chama a atenção? Que diante desse conselho, a visão do rei, ou a lente do óculos do rei muda. E ele passa a ver os homens de Davi não como um mensageiro, como inimigos. Até então ele não via. Até então ele recebeu como mensageiros. A partir de um conselho, a visão dele muda. Ele passa a ver os mensageiros como inimigo. Aí o texto me faz uma pergunta: quem está aconselhando você? Quem são os seus conselheiros? Você já se deparou com alguém que você está tendo uma visão boa de uma ação que você vai tomar? Aí alguém chega assim, tem certeza que você vai fazer isso? Não, se eu fosse você, não faria isso. Normalmente isso para nós, os homens, acontece muito com carro, né? Pelo menos comigo. Você está conversando com um homem e fala, rapaz, estou pensando em comprar um carro tal, X. Aí a maioria falou, carro bom, hein? Legal, confortável.
Aí você chega para algum, fala, rapaz, estou pensando em comprar o carro. Tem certeza? Eu vi no YouTube. Você já viu que esse carro tem problema de correia? De freio, de marcha, de câmbio, de pneu. Você sabia que esse carro não presta? Dá vontade de falar, então não compra, irmão. Você percebeu que tem pessoas que vêm dar conselho para você, que muda totalmente a sua visão? Ah, pastor, mas isso só tem fora da igreja. Na igreja não tem. Aqui não tem, mas tem igreja que tem. Essa não. O pastor dá uma visão daqui. Vamos fazer assim, tal. Aí aqui todo mundo celebra. Glória, pastor, estamos juntos. É aqui, vai São Paulo, estamos juntos. Estamos aqui, firmeza, pastor. Conta com a gente. Aí lá fora, quando está tomando um café, alguém diz assim, você viu o que o pastor falou? Eu acho que não dá certo. Porque você já parou para... estamos em crise. Aí ele vem puxando, você viu lá? Aí vem puxando, irmão, coisa lá do Irã para cá. Não, estou dando exemplo para você, de pessoas ao nosso redor. Agora deixa eu te falar, tem pessoas que não recebem bênção, mas também tira a sua. Receber mensageiros de um rei, eu quero que você enxergue esse nível. Receber mensageiros de um rei, não era para qualquer um, irmão. A cultura vai dizer que um rei, quando enviava mensageiros a outro, que não era para ambiente de guerra, não era propósito de guerra, mas era de paz, enviava ouro, prata, presentes, como um símbolo de aliança. Aí um conselho de alguém fez com que o rei jogasse tudo isso para o alto. Anulasse tudo isso. Conselhos que tiram a bênção das nossas mãos. E a gente é bom para ouvir péssimos conselhos. Você já parou para pensar com uma coisa? Deus fala com você algo aqui. Deus vem e fala com você. Pá! Só que Deus falou algo tão forte. Você fala assim, não, mas será que é para mim? Senhor, fala de novo. Aí você vem no outro culto, Deus vem e fala de novo. Fala, coisa boa. Então é Deus mesmo, segunda vez que confirma. Só que será que sou eu mesmo? Dá para o senhor falar a terceira? É uma em nome do Pai, uma em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Fechou. Aí Deus vem pela graça, fala a terceira. Aí você, glória a Deus. Maravilha. Você sai daqui com 3. Quantas confirmação? Quantas? 3. Deus falou com você 3 vezes. Você sai assim, glória a Deus, falou comigo 3 vezes. Lá fora, o diabo envia alguém, fala com você uma só. Você destrói as 3 que Deus falou. Você percebeu que quando Deus fala com a gente, que a gente acha absurdo? E deixa eu falar uma coisa, Deus só vai falar coisa absurda. Natural fica para nós. Sobrenatural é com Ele mesmo. Então Deus nunca vai falar o que cabe dentro do seu raciocínio, porque Deus não cabe dentro da sua razão. Aí quando Deus fala com a gente quer que Ele confirma. O diabo, que é o pai da mentira, fala uma vez só, a gente acredita. Deus está falando, e aí, você vai ouvir quem? Você vai ouvir o que eu estou enviando para você? Ou o que o inimigo está falando ao teu respeito? Qual voz você vai ouvir? Qual é a voz que você vai dar lugar no seu coração? Qual é a voz que você vai guardar? Então pare de ouvir conselhos de pessoas que não têm moral para aconselhar, que não tem moral para aconselhar naquele assunto, não tem o que dizer sobre aquele assunto, mas você fica ouvindo conselho. Sabe por quê? Eu ouvi um conselho, pastor, de quem? Eu não sei quem é, eu ouvi lá no TikTok. Aí a gente fica enchendo a cabeça disso. E vai perdendo bênçãos. Vai perdendo. O rei estava diante de homens nobres. Homens que vieram por uma boa causa. Mas ele não teve discernimento. Aí eles aproveitaram que os homens de Davi não foram para a guerra. Os homens de Davi foram para a paz. Então não estavam munidos o suficiente para a guerra, e nem preparados psicologicamente para a guerra. O rei aproveita dessa fragilidade. Sabe o que ele faz? Pegam os homens, na Bíblia não diz quanto, mas pegam os homens de Davi, rasgam a sua veste. Samuel e Crônicas vai deixar isso claro, rasgam a sua veste. Eles tinham várias túnicas, o rei deixa apenas com a túnica de baixo, tira as capas de cima, a armadura, deixa apenas a túnica de baixo.
E essa túnica de baixo, ele rasga na altura da coxa. Dependendo da versão que você tem, vai deixar claro, deixando à mostra as suas nádegas. Na altura da coxa. Quando fez isso, aí ele vai para o ato mais humilhante. Era um rei, sabia de guerra e sabia como tocar na moral de alguém. Sabe o que ele faz? Pega a barba dos homens, judeu, pela cultura usa barba. A barba dos homens era grande. Não se toca, um judeu preza tanto pela barba, que não se toca na barba de um judeu, a não ser se você é alguém íntimo. Antes de sair de casa, um judeu diariamente trata a sua barba, perfuma a sua barba, porque a aparência da sua barba lhe mostra o nível de sua honra. Esse rei raspa a metade da barba dos homens. Metade do rosto com barba e metade do rosto sem barba. Sabe o que eles fazem com o homem? Com os homens? Agora, pelo mesmo caminho que vocês vieram, voltem. Imagine homens valentes, de guerra, que saíram para um envio do rei, voltam para casa, mostrando parte da sua vergonha ou parte da sua nudez, com uma barba raspada pela metade. As mesmas vilas e vilarejos que eles passaram indo, se lembrando porque estavam ouvindo, ou estavam levando uma mensagem do rei, passaram cantando, celebrando, se alegrando, conversando, agora eles precisam voltar, se escondendo, se esquivando de todos que encontrassem pelo caminho. Conseguiu imaginar? Estão saindo. Vou concluir o texto e aplicar essa mensagem para a sua vida. Estão voltando. Foram felizes. Agora estão voltando com vergonha. Foram celebrando porque foram enviados de uma mensagem nobre para um rei. Foram humilhados, tocados na sua moral, tocados no seu caráter, exposto à sua vida, agora estão retornando com vergonha, humilhados, sem moral alguma, exposto por um inimigo, estão no caminho. Isso aqui é maravilhoso. Em certo momento em que estão no caminho, avistam um mensageiro vindo de longe. Avistam quem? Não fale comigo aqui. Avistam quem? Não entendi. Avistaram quem? Um mensageiro vindo de longe. Eu penso, irmão, a minha mente imagina muita coisa. Os homens se escondendo, puxando, tentando puxar para esconder. Rosto não tinha como. Escutam uma voz. Ei! Ó soldados! Param. Homens de Davi! Valentes de Davi! Tem alguém vindo lá? Correndo lá? Quem é? Pela veste é um dos nossos. Pela veste é alguém da nossa terra. Cutuca alguém do lado e diga assim, ó. O rei está enviando alguém ao seu encontro, viu? Aleluia. Alguém vem correndo. Oh! Aí esse moço dá um grito maravilhoso. Eu tenho uma mensagem do rei para vocês. O rei, agora eu pergunto para você, leia o texto de ponta cabeça. Como é que Davi ficou sabendo disso? Não dá para saber. Só que quando Davi soube, ele envia um mensageiro. E esse mensageiro carrega uma mensagem de paz. A quem? Aos homens confrontados, desonrados, humilhados. Davi manda uma mensagem dizendo: oh, o quê?
O rei está sabendo do que aconteceu, viu? Está mandando avisar vocês. E o quê? Já está tomando providência. Em paz. Ele manda dar um recado. Qual? Parem aqui, na cidade ao lado, chamada Jericó. Porque o rei vai resolver esse assunto para vocês. Mandou vocês ficarem aqui um pouquinho, esperando que ele resolva. Agora eu quero que você pense comigo nessa atitude. Esse mensageiro sai correndo, gritando uma mensagem de Deus. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Tudo. Por quê? Eu tenho uma boa notícia. Hoje, de manhã, Deus me enviou como um mensageiro do rei para a tua casa. Não, eu quero ver quem está acreditando aqui, Hoje pela manhã, o Espírito me disse que eu assumo o lugar desse mensageiro. Pastor, e o que o senhor está fazendo? Saí de casa hoje de manhã, vim correndo para cá, para dizer para você, ei, o rei viu tudo, viu? O rei está sabendo de tudo que aconteceu. O rei viu todos os detalhes. E ele mandou eu lhe dizer, ele já está entrando com providência. Tem alguém que acredita? Levante a tua mão aos céus e eu libero essa palavra. Eu vou reforçar isso muito claro. Eu vim como um mensageiro do rei ao coração de muita gente esta manhã, dizendo, o rei está sabendo de tudo. Desonraram o seu nome, feriram o seu nome, rasparam a sua barba, rasgaram a sua veste, tentaram jogar lama no teu nome, no meio da tua família. Mas como mensageiro de Deus esta manhã, eu tenho uma mensagem queimando no coração, dizendo, o rei viu, o rei sabe, e o rei está entrando em ação sobre a tua casa, a tua família, e manda eu lhe dizer, não vai ficar assim. O rei está entrando em ação. Enquanto o mensageiro carregava uma mensagem, lá no palácio, Davi gritou, Joabe! Quem era Joabe? Sabe quem era Joabe? O maior estrategista de guerra do reino de Israel. O maior, não tinha melhor do que ele. Joabe se apresenta, pois não, rei, que o senhor precisa? Mexeram com um dos nossos. Não entenderam o envio, mexeram com um dos nossos. E o que o senhor pretende fazer? Vamos ensinar para os amonitas que quem mexe com um de Israel, mexe com todos. Prepare os homens e vamos à guerra, porque tem homens honrados que precisam ser curados. Precisam que nós batalhemos por eles. Ó quanto detalhe nessa história aqui. Enquanto Davi preparava os homens para sair à guerra, sabe o que estava fazendo com os homens? Davi deu a ordem, fiquem em Jericó. Diga Jericó. Não, repita Jericó. Fiquem em Jericó. Jericó era uma cidade fortaleza. Jericó era uma cidade fortificada. E alguns vão contribuir que Jericó era uma cidade que tinha muita essência de cura. Bálsamos para a cura. Davi envia as pessoas no lugar certo. E qual que é a ordem de Davi? Deixem eles em Jericó, até que a barba cresça. Só que foi só a barba afetada ou não? O que foi mais afetado? A roupa. Agora fale para mim uma coisa. O que se resolve mais rápido? Roupa ou barba? Roupa. A barba demora tempo. Ainda mais a do judeu, que era grande, tinha que raspar o outro lado para que elas crescessem igual. Então a barba levaria tempo. Agora a roupa não. Roupa você troca de um minuto para o outro. Sabe o que Deus está dizendo para nós esta manhã?
existem coisas que eu ainda vou levar um tempo. Não porque eu preciso, mas você precisa. Eu sou o Senhor do tempo, eu não preciso de tempo, mas você precisa desse tempo. Então grave essa mensagem, existem coisas que eu vou fazer ainda ao longo do tempo. É a barba crescendo dia após dia. É a barba, é a honra voltando dia após dia. É a honra voltando dia após dia. E a roupa? Não, tem coisas que eu ainda posso fazer e vou fazer hoje. Não, eu quero que você receba essa palavra aqui, porque ela queimou no meu coração agora. Recebe ela com vontade, porque ela está indo como flecha ao coração de alguém aqui. O Senhor está dizendo, para a barba crescer, é necessário que você entenda o tempo. Esse tempo é mês, esse tempo é meses, esse tempo é ano ou anos. É o crescimento da barba, mas a sua roupa, eu sou Deus para trocar ainda esta manhã. O Senhor está dizendo, esta manhã eu ainda estou trocando, ou eu já estou trocando a sua vestimenta, eu estou trocando a sua roupagem esta manhã, eu estou trocando o seu modo de se vestir esta manhã. A guerra rasgou a sua roupa, ou melhor, rasgaram a sua roupa, mas esta manhã eu estou te dando uma roupa nova, eu estou te dando uma vestimenta nova, eu estou tapando as vergonhas que um dia fizeram sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o teu nome, eu estou fazendo agora, e eu quero que você sinta o peso desta palavra. Para algumas pessoas, o agora é agora de verdade, 9h47 da manhã. Para algumas pessoas dentro desta casa, Ele está dizendo, eu estou trocando agora, o meu Espírito está agindo agora, o mover da minha graça está dentro de você agora, a minha palavra está queimando agora, estou mudando a tua vida agora. Algumas coisas vão levar tempo, dias, mas eu estou movendo agora dentro da sua vida. Estou tirando daí de dentro que não tem que estar, estou colocando uma roupa nova, uma roupa limpa, estou te dando água fresca esta manhã. Estou te dando água fresca esta manhã. Estou revigorando a sua vida esta manhã. Estou recuperando as suas forças esta manhã. Porque eu vi o que fizeram contigo. Eu vi o que fizeram com o teu nome. Eu vi, a tua missão era nobre. Você jamais imaginou que alguém ia agir dessa forma. Você jamais imaginou que ia ficar numa exposição dessa. Porém, esta manhã o Espírito do Senhor está falando. Eu não impedi que fizessem, mas eles também não vão me impedir de fazer o que eu quero. Eu não impedi que eles raspassem a sua barba. Eu não impedi que rasgassem as suas roupas. Mas também, ninguém vai impedir as minhas mãos de reconstruir, de refazer. No início da semana, essa palavra queimou ao meu coração. Eu não fazia ideia de quem estaria aqui, como sempre eu não faço ideia de quem vai estar aqui. Mas o Senhor está dizendo, raspar a barba, ou rasgar a sua roupa, não te faz um soldado inferior. Você ainda faz parte do meu batalhão.
Você ainda faz parte do meu batalhão, você ainda é útil. Uma desonra não te tira da guerra, pode te tirar de uma batalha, mas enquanto você se recupera, eu, o Senhor, aleluia, eu, o Senhor, estou lutando por você. Guerras, batalhas, que na sua força natural você não conseguiria vencer. Mas vamos fazer um acordo esta manhã. Enquanto você senta, bebe água fresca, passa bálsamo nessa ferida, troca as suas roupas, espera a barba crescer, eu, o Senhor, pelejarei por vós. Eu, o Senhor, vou lutar por... Isso é profético, recebe na tua alma. Eu, o Senhor, estou indo. Os homens de Davi não viram Davi sair para a guerra, porque estavam em Jericó. Enquanto estavam sendo curados em Jericó, Davi estava saindo com um exército para a peleja, para honrar os nomes dos homens que foram feridos. Deus está dizendo ao coração de alguém: o teu nome não vai terminar na lama, o teu nome não vai terminar na desonra, o teu nome não vai terminar na vergonha. Tentaram fazer isso com você, tentaram, rasgaram a sua veste, disseram: agora ele morre de uma vez, agora ele não tem mais coragem de voltar para a sua cidade, de voltar para a sua família, de voltar para o recomeço. Mas eu vim como mensageiro do rei dizendo: tem roupa nova chegando e tem um batalhão lutando por você, pela sua casa. Recebe esta palavra esta manhã. Concluo aqui. Davi está dizendo: agora não é hora de você lutar. Agora é hora de você recuperar-se. Agora não é hora de você ir à guerra. Agora é hora de você sentar e esperar. Por quê? Porque agora a guerra não é sua. Agora a guerra é minha. Porque eu me responsabilizo por quem eu envio. Diz o Senhor: eu me responsabilizo por quem eu levanto. Eu me responsabilizo por quem eu capacito. Eu me responsabilizo por quem eu salvei. Então o Senhor está dizendo: você é responsabilidade minha. Então, se você é responsabilidade minha, eu vou lutar. E eu vou vencer essa guerra. E eu vou mostrar ao inimigo que com filho meu não é assim que faz. Você está sentindo o peso desta mensagem esta manhã para a sua vida? Eu vou mostrar ao inimigo que filho meu não se trata assim. Eu vou honrar o seu nome ainda naquela cidade. Porque eu sei que naquela cidade que você precisa que honre o seu nome. Naquela mesa, entre aquelas pessoas, entre a tua família, porque a forma que você saiu não foi boa. A forma que você saiu foi injusta.
a forma que na verdade você não saiu, te expulsaram, te empurraram, as circunstâncias te empurrou para fora, a injustiça te colocou para fora, a traição te colocou para fora, te levantaram, te tiraram da mesa em que você estava comendo, te jogaram para fora, te fizeram caminhar caminhos de passos de vergonha. Mas o Senhor dos Exércitos está dizendo esta manhã: eu já enviei um mensageiro, já te dei o recado. Fique em Jericó. Agora não é hora de colocar espada nas mãos, agora é hora de tomar água fresca. E diante de tudo este cenário da sua vida, uma espada de justiça vai descer sobre a sua casa. Porque na oração que você fez ao Senhor, muitas vezes você usou essa palavra: Senhor, eu não quero vingança, eu quero justiça. Você diz isso quando você ora acerca desse assunto. Você diz: Senhor, eu não quero o mal de ninguém. Eu só quero que o Senhor seja justo no que fizeram comigo. Porque o Senhor viu que o que fizeram comigo foi injustiça, quebraram aliança comigo. Quebraram a minha mesa de forma injusta, Senhor. Hoje é 29 de março. O Senhor te tirou da sua casa, te trouxe aqui essa manhã. Você acha que foi para perder tempo essa manhã? Que Ele te acordou de manhã? Ele te trouxe aqui para te dar essa mensagem. Hoje, 29 de março, o Senhor está dizendo: a minha balança de justiça entra em trabalho sobre a sua casa. E eu vou equilibrar as coisas. A minha mão vai começar a mexer nessa injustiça. Só que Ele te dá um recado: quando as minhas entrarem em ação, não coloque as tuas. Não põe as suas. Não, eu vou lá. Não. Você não vai para nenhum lugar. Não, mas eu vou lá porque está passando um vento lá. Não é passando um vento, eu estou passando lá. Você não vai comprar passagem, você não vai pegar avião, você não vai entrar no ônibus, você não vai entrar no carro, você não vai para nenhum lugar. O Senhor está dizendo ao coração de alguém: você vai ficar dentro da sua casa, orando, apenas orando. Não vai para nenhum lugar enquanto eu não termine a minha justiça. Mas o meu nome será glorificado na sua vida. Porque o Senhor está dizendo: vi quando te levantou daquela mesa, saiu, e o teu nome ficou ainda na conversa, o teu nome ainda foi o assunto, a tua decisão, ninguém concordou, ninguém entendeu, pegaram o teu nome e fizeram o que quiseram. Agora eu vou defender o teu nome, vou honrar o meu nome, eu vou entrar com justiça. Justiça. O rei já entrou em movimento sobre a tua casa. Se põe de pé, por favor. Ministério de Louvor, vem cantar com a gente aqui. A palavra de Deus para você esta manhã, você vai ficar em Jericó. Até quando? Até a segunda ordem. Eu não posso ir lá, pastor, para resolver? Não. Jericó é um lugar de esconderijo. Jericó é um lugar de recompor-se. Jericó é um lugar de ser curado. Jericó é um lugar em que as forças vão se tornando ao lugar.
E você vai perceber que dia após dia a sua barba vai voltar a crescer. E você vai perceber que esta manhã faz um negócio de crente. Crente, você sabe que aceita Jesus, ele perde um pino, né? Dá uma olhadinha assim para suas roupas assim. Já foram trocadas, viu? Já foram trocadas. Aqui é a sua Jericó. Eu libero esta palavra com temor. Essa igreja é Jericó de muita gente. Essa igreja, eu vou repetir isso à noite. Vou repetir essa ordem de Deus essa noite. Essa Jericó, essa igreja é Jericó de muita gente. Muita gente ferida já passou e vai passar por aquela porta. E aqui encontrarão parceiros de guerra. Aqui encontrarão pessoas que estão trabalhando em nome do Rei. Aqui encontrarão, vai sentar bem do seu ladinho, ou melhor, já está sentado bem do seu ladinho aí, ó. Pessoas que estão trabalhando em nome do Rei. Sabe por quê? Porque um dia ela já esteve numa posição igual à sua. Já entrou aqui ferido. Já entrou aqui ferida. Aí quando chegou aqui, o Rei já tinha preparado gente para cuidar dela. E hoje ela está curada para cuidar de você. Volte para casa com essa palavra no seu coração. Você não vai precisar vir aqui não, eu vou orar por você. Uma paz vai tomar a sua vida. Porque há verdade no que eu estou ministrando esta manhã. Há certeza no que eu estou pregando. Uma paz vai tomar a sua vida. Você que está assistindo, você que está acompanhando pela internet, receba da mesma forma, na mesma intensidade. A paz que você precisa, a tranquilidade que você precisa, está tomando a sua alma, te dando certeza de que o Senhor está pelejando por você guerras que a sua mão não conseguiria vencer, batalhas que a sua mão não conseguiria trazer vitórias. Feche os teus olhos agora. Espírito do Senhor, aquele refrigério que somente o teu nome tem, que somente a sua palavra tem, sopra sobre a vida dos seus filhos agora, aquele refrigério que somente o Senhor pode fazer. Dá um copo de água fresca ao seu filho, enquanto o ministério de louvor vai adorar a Jesus. Você será servido pelos céus agora, com um bálsamo sobre a sua alma, um bálsamo sobre a sua vida, algo extraordinário do Espírito sobre você.